De volta ao problema do movimento circular uniforme, vamos admitir que nós temos uma partícula que está aqui identificado com essa cor preta, esse pontinho preto, e quando ela se movimenta ao longo da trajetória em vermelho, o que a gente tem é que na posição da partícula a gente define um vetor R chapéu como versor do sistema de coordenadas e θ chapéu como versor do sistema de coordenadas polar, que é uma forma alternativa a utilizar o sistema de coordenadas y e x, ou retangular, né? Ou cartesiano. E dessa forma, a posição da partícula, como marcada nesse gráfico, é definida da seguinte forma: R, vetor posição R. Então, o vetor posição R, ele é igual ao módulo de R, que é a distância do centro da trajetória até a posição da partícula, vezes o vetor unitário, versor do sistema de coordenadas polar, R chapéu. Então, se nós procedermos a uma derivada do vetor posição com respeito ao tempo, a gente vai obter a velocidade. E se nós isso vai ser v. E se você derivar v com respeito ao tempo t, você vai obter o vetor aceleração. Então, ao derivar o vetor velocidade com respeito ao tempo t, você vai obter aqui o vetor aceleração. Quando nós estamos tratando do movimento circular uniforme, sabemos que o vetor velocidade ele é tangente à trajetória da partícula. Então, isso quer dizer que quando você pega... Vamos tentar desenhar um vetor tangente aqui. Então, esse é o vetor velocidade em vermelho. Vou colocar outra cor. Uma cor meio esverdeada aqui. Este é o vetor velocidade. É claro que se o corpo estiver circulando naquela direção ali, né? Esse é o vetor velocidade v. Você percebe que o vetor velocidade tem direção de θ chapéu. Isso por quê? Porque quando você derivar r como função de t, ao derivar r como função de t, sabendo que para o movimento circular a posição a distância do centro até a borda é constante, a única coisa que muda no tempo é esse indivíduo aqui, ó, que é o R chapéu. Então, a derivada de R posição com respeito ao tempo t é apenas R derivada de R chapéu com respeito ao tempo t. E isso depois vocês podem mostrar essa derivada, isso é igual a θ ponto, ou derivada de θ com respeito ao tempo t, onde θ é esse ângulo aqui, ó, vezes θ chapéu. Então, você deriva o vetor R chapéu e obtém o θ chapéu. Então, isso aqui é R dθ dt, que a gente vai chamar isso de velocidade angular, que multiplica θ chapéu. Então, isso é R vezes um negócio que é chamado de ômega, ou velocidade angular, que multiplica o vetor θ chapéu. Isso é quem? Isso é o próprio v. Toda vez que você deriva θ chapéu, você obtém R chapéu. Toda vez que você deriva R chapéu, você obtém θ chapéu. E se você, uma coisa que envolve θ chapéu, e se você deriva θ chapéu, você obtém algo que envolve R chapéu. Um leva no outro. Então, a velocidade instantânea é simplesmente o tamanho,
o raio da circunferência vezes a taxa de variação do ângulo com respeito ao tempo, medido em unidades de radiano por segundo, que isso é o próprio é o módulo da velocidade, que multiplica θ chapéu. Se nós, nesse ponto, nos perguntarmos uma forma mais explícita de escrever, se existe uma forma mais explícita de escrever essas quantidades, a resposta é sim, existe. Existe uma forma de identificar elas. E vamos partir para o módulo. Quem que seria o módulo dessa grandeza que é a velocidade? O módulo de V aqui, simplesmente, módulo de V é simplesmente R vezes ômega, onde ômega, essa expressão aqui, é delta θ por delta t. Quem é ômega? Ômega é igual a delta θ por delta t. Suponha que esse delta θ, que é a variação do ângulo, seja igual a uma volta completa. Isso é 2π. E ΔT, então, vai se tornar o período. Então, a gente escreve isso como ômega, que é igual a 2π, dividido pelo período t, que é o tempo para se dar uma volta completa. Aí você substitui na expressão. Então, fica que V é igual a R vezes 2π, dividido pelo período. Mas isso a gente já imaginava que ia dar isso, por quê? Porque R vezes 2π é a mesma coisa que 2π vezes R. Né? 2πr é a circunferência. A circunferência vezes o tempo gasto para você completar a circunferência, isso é igual à velocidade. É a própria definição de velocidade para o movimento circular uniforme. Claro, isso para o MCU, movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, se a partir daqui, dessa expressão, nós derivarmos ela com respeito ao tempo, então eu vou proceder à derivada disso com respeito ao tempo. Então fica a derivada de V com respeito ao tempo t. Isso é a própria aceleração. Isso é a derivada dessa expressão toda aqui, ó, a derivada temporal de R ômega θ chapéu. Bom, mas a derivada temporal de R ômega θ chapéu, sabendo que R e ômega são constantes, eles saem para fora do sinal de integral, só sobra a derivada de θ chapéu com respeito ao tempo t. Então eu vou dizer aqui, sem estabelecer uma prova, que a derivada de θ chapéu em relação ao tempo t é o próprio ômega, de novo, vezes R chapéu, como eu falei para vocês, se você deriva θ chapéu da R chapéu, você deriva R chapéu da θ chapéu. Um leva no outro. Só que um leva no outro com sinal trocado. Então isso aqui vai ficar com sinal negativo, vai ficar R vezes ômega. E essa derivada toda aqui, ela é menos ômega vezes R chapéu. O ato de derivar θ chapéu dá menos ômega vezes R chapéu. E isso é igual a menos R ômega ao quadrado vezes R chapéu. Para identificar com o que a gente já utilizou no nosso curso, então o resultado que a aceleração, que é a derivada de V com relação ao tempo t, eu vou multiplicar e dividir isso aqui por R. Então isso dá um R ao quadrado dividido por R. E R vezes ômega é igual a V, como a gente pode ver dessa expressão aqui, ó. R vezes ômega vai ser igual a V. Então, da expressão proposta, a gente vai obter que essa parte de cima aqui, ó, é menos V ao quadrado. Então, a gente obtém que a aceleração, o vetor aceleração instantânea, é menos V ao quadrado dividido pelo raio R, na direção do vetor R chapéu.
Então, a consequência é que esse sinal negativo diz que o R aponta nessa direção, ou seja, saindo da direção radial. E o menos R vai apontar na direção paralela a esse vetor R, e apontando para dentro, indicando então que se trata de um vetor que aponta para o centro. Vai para cá. Esse é o vetor aceleração, que no caso do movimento circular uniforme tende a apontar então para dentro da curva, como dito anteriormente. Como sabemos que a derivada de R chapéu é menos ômega θ chapéu e a derivada de θ chapéu é R chapéu vezes ômega, o sinal positivo. Vamos determinar isso agora. Bom, eu vou transportar esse θ chapéu e esse R chapéu lá para a origem desse sistema de coordenadas aqui, para poder fazer essas análises. Então eu vou pegar primeiro o R chapéu e colocar aqui. Aí eu giro de 90 graus esse meu objeto aqui. Para fazer isso eu vou fazer coincidir com o θ chapéu aqui. Deu certo? Parece que deu certinho. Então ele vem para cá. Esse é o θ chapéu. Então eu tenho nessa direção θ chapéu e nessa direção R chapéu. Então, R chapéu se escreve na notação de vetores unitários I e J da seguinte forma. A gente vai poder enxergar isso assim, ó. R chapéu ele é cosseno do ângulo θ vezes o vetor unitário I mais seno do ângulo θ vezes o vetor unitário J. Por quê? Isso satisfaz um vetor unitário. Veja bem, o módulo desse indivíduo aqui é 1. Por quê? Porque ele é o quadrado, a raiz do quadrado das componentes. Ele é a raiz quadrada da soma do quadrado de suas componentes. Cosseno ao quadrado de θ, que é a componente que multiplica, a componente x, né? Estou multiplicando o vetor unitário I, mais seno ao quadrado de θ. Essa é a relação trigonométrica que vale 1, consequência que isso é igual a 1. Perfeito? E como é que a gente escreve θ chapéu? Θ chapéu é o seguinte, ele é a mesma coisa, só que ele aponta em outras direções. Se esse ângulo é θ, esse aqui também é θ. Então, quais são as componentes de θ chapéu? Ele é menos, ele tem uma componente negativa na direção de x, então ele é menos seno de θ, que é o cateto oposto, que multiplica I, mais cosseno de θ na direção de J. Como é que a gente consegue enxergar isso? Vamos tentar mostrar. Transportar isso para cá, para ficar mais fácil. Transportar para cá, vou usar outra cor. Esse é o θ. E vertical para cima é o eixo Y. Esse é o eixo Y. E vamos procurar obter as componentes. Então aqui, essa é a direção Y. Vou usar agora aquela mesma cor ali para ficar mais fácil. Aqui é o θ. Isso aqui é a componente x de θ. Θ chapéu, né? O que é θ chapéu? Ó, apontando para cá. E aqui, componente y de θ. Bom, mas esse aqui, esse tamanho, se esse tamanho aqui valer 1, então isso aqui é cosseno de θ. E
aponta na direção de y, então segue o vetor j. Então, o cosseno de θ segue o vetor j. Esse tamanho do triângulo é seno de θ, que é o cateto oposto. Mas aponta na direção negativa do eixo x. Aponta nesse sentido, ó. Aponta para cá. E essa direção é negativa. Por isso que tem esse sinal aparecendo aqui, ó. E aponta na direção de x. Certo? Então não deve ser uma coisa para se espantar. Ok. Feita essa digressão, a gente não vai precisar desse espaço. Vamos manter isso aqui. Vamos voltar para os cálculos. Vamos derivar R chapéu. Então, a derivada de R chapéu com respeito ao tempo t é a derivada dessa soma aqui. Ó. A derivada com relação ao tempo t de cosseno de θ na direção do vetor unitário i, que ele é fixo, ele é uma constante, mais seno de θ vezes j, que também é uma constante. A derivada da soma, soma das derivadas. Então, isso é a derivada com relação ao tempo t do cosseno de θ vezes i. O i pode sair desse sinal de derivada, porque ele é constante. E que é a derivada em relação ao tempo t do seno de θ vezes j. J sai do sinal de derivada. A derivada do cosseno, aí você tem que fazer derivada. Eu estou derivando uma coisa que depende. A minha derivada é em relação ao tempo. Só que a função ela depende do ângulo θ, não do tempo. Então eu tenho que fazer uma derivada por regra da cadeia. Então, como é que é feita a derivada por regra da cadeia? Você deriva primeiro em relação a θ, depois você deriva θ em relação ao tempo t. Né? Então, a derivada de R chapéu com respeito ao tempo t, de fato, é a derivada da função primeiro em relação ao ângulo θ, depois você deriva o ângulo θ, minto. É isso mesmo, você deriva o ângulo θ em relação a t. E a atuação da derivada na função está bem colocada aqui, ó. Tá bom? Então, a função entra aqui. Então, quem é a função? No primeiro caso, cosseno do ângulo θ. Qual que é a derivada do cosseno do ângulo θ em relação a t? Isso é menos seno. Então, esse cara, isso vezes o vetor unitário i. E o outro aqui vai ficar mais a derivada da função. Quem é a função? Seno do ângulo θ. Por regra da cadeia, o que você faz? Multiplica por dθ dt, vezes o vetor unitário j. A derivada do seno vai dar o cosseno e a derivada do cosseno vai dar menos o seno. Então, esse resultado aqui simplesmente é menos o seno do ângulo θ vezes dθ dt. Mas dθ dt é o ômega, mais cosseno do ângulo θ vezes dθ dt, vezes j chapéu. Bom, dθ dt tem nas duas expressões, coloque em evidência, então fica que a derivada de R chapéu com respeito ao tempo t, de fato é igual a menos, vou pôr em evidência, então vou abrir um parêntese aqui. Então é menos seno de θ vezes vetor unitário i, faltou vetor unitário i aqui, né, gente? Esqueci. Vetor unitário i, mais cosseno do ângulo θ vezes o vetor unitário j, vezes dθ dt. E dθ dt é aquela velocidade angular, ômega. Então, isso aqui é simplesmente ômega vezes o que sobrou aqui dentro. Mas quem sobrou aqui dentro? Exatamente θ chapéu. É assim que se escreve θ chapéu, como está mostrado lá em cima. Então, esse aqui é ômega θ chapéu. Então, a derivada de R chapéu em relação ao tempo t é ômega θ chapéu. Assim como a derivada de θ chapéu em relação ao tempo t é
menos ômega R chapéu. Tá? É só lembrar disso, essas relações. Isso fica para vocês mostrarem. Vocês vão mostrar que a derivada de θ chapéu com respeito ao tempo t é praticamente a mesma conta que eu acabei de fazer, só que é inserida aqui um sinal negativo. Ó. É menos ômega vezes R chapéu.